Olá, pessoal! Está tudo bem com você? Eu desejo que esteja ótimo. O meu nome é Daniel Pereira e este é o canal Muito Mais com Daniel Pereira, onde você encontra mais de 100 vídeos, onde a gente relata aqui coisas reais, fatos reais. A gente mostra realmente a realidade da história. Hoje nós vamos falar sobre um lar se transformar em pó. Uma casa se transformar em pó. Há muitos anos atrás, existia um casal que o marido era muito bem estabilizado na vida e a esposa também era muito bem estabilizada na vida. Ambos tinham bons recursos em razões de ter uma ótima colocação, né? Eles se casaram e muito rápido eles compraram um terreno muito grande, um terreno que mede, né, 12 metros de frente por 40 metros de comprimento. Então, a gente sabe que é um terreno grande, né? E ali, nesse terreno, que é na região central de uma cidade, eles construíram uma casa. Mas eles não construíram uma casa qualquer, não. Eles construíram um sobrado, um sobrado. Então, ali, naquele sobrado, tinha a garagem para carro, tinha a garagem para barco, tinha um maravilhoso de um jardim, né? Tinha a parte de baixo com duas salas, né? Ainda tinha uma copa, tinha uma cozinha muito bem feita, tinha também despensa, tinha banheiros, né? E ela era sobrada, tinha uma parte em escada e na parte de cima havia 4 suítes, mas suítes muito lindas realmente, né? Inclusive, uma das suítes era uma suíte master, né? Tinha um closet e tinha também uma banheira hidromassagem. Coisa assim fabulosa realmente. A região a melhor possível da cidade. Região realmente muito boa mesmo, a região dessa casa. E não demorou muito para esse casal ter filho, né? E lá vem o primeiro filho, e o primeiro filho tinha a babá, né? A babá, inclusive, tinha o quarto dela nessa casa, também havia esse quarto da babá, o banheiro da babá, e ali ele passeava, né? Ela levava ele para passear, e aquela criança foi crescendo, e quando tinha 2 anos, nasceu um outro, né? Então, agora são dois, né? E agora mais uma babá, só para cuidar daquela criança. E assim o casal tiveram 4 filhos. E dava para viver muito bem, porque lá na parte de cima haviam 3 suítes para os filhos, mais a suíte master para o casal, né? Então, tudo bem. E aquelas crianças começaram a crescer, e ali era uma festa, aquela casa era uma festa, uma casa muito, mas muito bem construído, né? Tudo de primeira linha ali. Ali existiam também os outros funcionários, a empregada da limpeza, a empregada que lavava e passava roupa, as babás, né? E aquelas crianças começaram a crescer e foram para um bom colégio naquela cidade, né? Foi para um bom colégio e foram estudando, 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 até que começou a formação de cada um na faculdade, né? Então, um foi dentista
esse que foi dentista logo se casou também, saiu ali de casa, já foi para uma outra casa, mas em todas as festas, em todos os eventos, ele estava ali presente, agora com o seu casal de filhos. Aí o outro filho também se formou, e também casou, também 2 filhos, né? A moça depois também se casou e, por final, o filho caçula se formou e também se casou. Então, agora ali existiam, nas festas, né? Os filhos, a filha, o genro, as noras e os netos. Olha quanta gente, hein? Então, daria o quê? Daria o que era 3, virou, o que era 4 virou 8, e mais as crianças. É, então, são 16 pessoas, né? 16 pessoas, puxa, era isso? Aquela casa era uma festa, todos os dias um filho, o outro estava ali presente. Mas olha só que os pais, eles apostam muito nos filhos, né? Fazem tudo que podem pelo filho, né? Mas um desses aí, ele saiu do Brasil, foi embora. Então ficou agora somente ali 3 filhos e 6 netos, né? E 3 dois genros e uma nora, né? Em breve, mais um vai embora do Brasil, né? Aí ficou menos pessoas ali. E por fim, o quarto também foi embora do Brasil, né? Parece que um foi para Portugal, o outro foi para a Alemanha, outro para os Estados Unidos e outro para o Canadá, né? É o que conta a história deles. E aquela casa ficou então um casarão vazio. Agora só morava a mulher e o marido. Nem mais as babás tinham ali, e a facilidade de antigamente de se ter uma empregada em casa era uma. E depois, com o tempo, nos dias de hoje, por exemplo, é totalmente diferente. Praticamente ninguém mais tem uma empregada registrada, né? Hoje a pessoa vai e faz limpeza 4 dias a semana, outro faz 3, outro faz 2, outro um só, outro de 15 em 15 dias, é mais ou menos assim. Também as máquinas, né? Existem máquina para tudo, então existe a máquina de lavar, a máquina de secar. Se não tiver em casa, tem as empresas que lavam e seca, né? Muitas empresas desse formato em shoppings, em supermercados, enfim. Aí ficou aquele casal ali sozinho. O marido já doente, né? A esposa também doente. Aí eles resolveram sair daquela casa. Mas para sair daquelas casas, eles tinham que ter uma condição agora de comprar uma outra casa ou um apartamento. Só que aquela casa, ela tinha um valor muito grande, né? Ela era muito valorizada para a região, a construção, a área de construção, a área do terreno, né? O tipo de acabamento que aquela casa tinha, mas eles não conseguiram aquele preço. Quem comprou a casa deles foi uma construtora. E aí então foi que aquela casa foi demolida, né? Foi demolida para ali ser construído um prédio. Na realidade, naquele quarteirão, a construtora comprou 5 casas semelhantes àquela, né? E derrubou todas as casas. Todas as casas foram derrubadas e viraram pó. Acabou, né? Mas também a família virou pó.
E por que que a família virou pó? Estão lá no exterior aconteceu a primeira separação. Então, um dos moços separou, a esposa, digo, levou as crianças, aquele filho então ficou só ali, e ele só, então, telefonava para a mãe: mãe, separei, as crianças estão com a mãe já vai casar com outra pessoa, e foi indo, né? Aconteceu o mesmo com a filha. A filha também se separou. Só que desta vez, os filhos, né? O casal de filhos que aquela filha teve, ficou com ela. E lá no outro país, ela arrumou uma pessoa ali para cuidar daquelas duas crianças que também já estavam crescendo, né? Depois veio a separação do terceiro filho e a separação do quarto filho. Então, olha aí, virou pó. Aquela família virou pó, né? E a gente vê que é comum a gente ver isso, né? Pessoas construindo castelos, mansões, casas enormes, né? Casa que tem, às vezes, várias garagens, garagem para carro, garagem para barco, como era aquela, quartos, suítes, tudo, né, que uma casa precisa e até mais. E quando, então, vai acontecendo as separações, aqueles filhos, por razões deles serem criados naquela família, eles ficaram muito mimados. A moça também muito mimada. Então, com isso veio o que? Separação, né? Mas eles, em cada época, arrumou novos companheiros e continuaram, mas teve outras separações ainda. Não ficaram somente com aquela pessoa, né? Depois, mais separações. Teve, no caso da moça, ela teve 4 casamentos, né? Um rapaz teve 2, né? Continua com a nova esposa até hoje, e 2 dos moços tiveram mais 2 casamentos, totalizando 3. E ali naquela casa, então, estava aquela senhora idosa, já bem idosa, aquele senhor, que encontraram, então, né, um comprador para aquela casa. E aquela casa, aquela linda casa, foi para o chão. Uma casa que provavelmente levou ali 5 anos para ser construídas, né, para ser construída, ela foi ao chão em 5 dias. Em 5 dias foi tirado as telhas, as janelas, o encanamento, a instalação elétrica, foram tirado isso, depois veio uma máquina e foi derrubando a casa, derruba aqui, derruba ali, derruba lá, pega aquele entulho, põe no caminhão e aquele terreno está limpo. Eu quero dizer para você que briga tanto por uma herança. Eu já digo o seguinte: quem briga por herança, briga por algo que nunca lhe pertenceu e que continua não pertencendo, tá? Para que brigar para obter terra, parede, janela, piso, telhado? Olha, às vezes a gente vê pessoas aí vivendo tão bem, com tanta paz, com tanta alegria, com tanta felicidade, em casas pequenas, em casas humildes, em apartamentos apertados. E aquele um está lá naquela mansão,
onde não existe mais família, não existe mais união, não existe mais comunhão, não existe mais festas, não existe mais eventos, não existe mais nada. Nesse mundo, não adianta a gente brigar por nada. Sabe o que você faz? Pega, entrega-se a Deus. Ele cuida de você. Ele não vai deixar você na rua. Ele não vai deixar você com fome. Ele não vai deixar você com sede. Ele não vai deixar você a pé, né? Ele vai te sustentar. Ele vai te guardar, né? Eu, por exemplo, passei por uma situação bem complicada. Quando vamos dizer assim, adentrei a um prédio e esse prédio estava totalmente destruído. Esse prédio tinha goteira, tinha problema hidráulico, pintura ruim, estava totalmente destruído esse prédio. E eu fui aos poucos consertando esse prédio. Tinha algumas reformas que não davam certo, né? Aí eu ia para outra alternativa, que também não dava certo. Aí eu ia para outro lado, que também não dava certo, né? Até que um dia resolveu e deu certo lá o que eu paguei para fazer. Investi muito nesse prédio, muito. Outro erro, para que investir tanto? Coma melhor, beba melhor, viaje mais, passeie mais, jante mais vezes fora, peça mais pizzas mais vezes, sabe? Coma mais doces no shopping, aqueles doces deliciosos deliciosos, né? Que a gente come no shopping. Sabe? Não, então eu investi. E quando foi uma vez, a minha companheira faleceu. E sabe o que aconteceu? Eu fui colocado na rua. Eu fui colocado na rua, sem dó e sem piedade. Graças a Deus, Deus me levantou. A partir dali, eu tive mais forças, agora para viver de uma forma diferente, né? Mais paz, aliás, agora eu tenho paz, tenho uma boa saúde, né? Tenho uma boa alimentação, tenho uma excelente esposa, tenho uma abençoada filha. Minha esposa trabalha muito bem, tá? Eu também tenho o meu trabalho, aliás, os meus trabalhos, né? Existem receitas, várias receitas entram, mas nunca preso a nada. Nunca preso a carro, ou a moto, ou a barco, ou a sítio, ou a fazenda, ou a avião. Não. Simplesmente entreguei a Deus. E é isso que eu quero convidar você para fazer. Entrega teu caminho na mão do Senhor, de Deus. Confia nele e ele tudo fará. Tudo ele fará por você. Tudo. Naquela família, há pouco tempo atrás, aquele senhor pegou uma enfermidade
e ficou alguns anos na cama, né? Até que depois de muitos anos na cama, dando trabalho, ele veio a falecer. Pouquinho tempo depois, a esposa também faleceu. E hoje, os irmãos praticamente não têm amizade um com o outro. Não tem amizade nenhuma. É um oi, olá, tudo bem, mas não tem aquela amizade. Por quê? Porque aquela casa virou pó. Aquele lar virou pó. Eu quero pedir para você que assista outros vídeos aqui do canal Muito Mais com Daniel Pereira. Tem muitos vídeos excelentes para você ouvir, para você refletir, para você até dar a sua opinião, tem um espaço lá, para você dar o seu like, né, o seu positivo, dar sugestão de matérias, tá? E até o próximo vídeo. Até mais. Tchau.